Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. Mais um dia o Senhor nos deu e agora vamos ao estudo do capítulo 5. Ele é fascinante. Estudar genealogias com dados de personalidade é fantástico. Daí eu preciso que você, por gentileza, não desgrude os olhos desse smartphone, ou do computador, ou da tela da TV. Eu não sei onde você está assistindo, mas eu preciso que você não tire os olhos das imagens. Vamos a Gênesis capítulo 5 e veja que nele você tem a genealogia de Adão, né? Ela completa Gênesis capítulo 4 por causa de Caim. Aqui nós temos o primeiro casal, Adão, sua esposa Eva, e os seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Todos sabemos que, infelizmente, num único dia, Caim mata seu irmão e tem que fugir, se torna errante, casa-se com alguém de sua família que já existia e funda uma cidade bem longínqua. Deus, então, por sua misericórdia, termina o capítulo 4 de Gênesis dizendo que Adão volta a coabitar com sua esposa Eva e tem Sete, que foi dado em lugar de Abel. E aí nós temos exatamente, obviamente, todo o capítulo 5 que fala da descendência de Sete, essa parte de azul aí, ó, que interessante. Mas ela só tem sentido se você não se esquecer da primeira descendência, sim, a de Caim. Esta descendência muito difícil, que no capítulo 4 nos fala de forma interessante sobre ela. Primeiro dizendo, obviamente, que Caim foi quem? Sim, Caim foi um grande homem. Ele foi simplesmente o fundador da primeira cidade existente na face da terra. Homem prodigioso, né? Seus filhos, sua descendência, muito forte. Ali está um homem chamado Lameque, e que foi um dos homens mais terríveis da antiguidade. O primeiro bígamo, que simplesmente se casa com duas mulheres, Ada e Zila, e que tem 4 filhos, e que dos 4 grandes potencialidades surgem no mundo. Lameque se casa com Ada e tem Jubal. E Jubal é quem? Jubal é esse homem que deu início à vida em tendas e toda a geração de gado, ou seja, um know-how pastoril, né? Você tem o irmão dele, esse Jubal, que também é algo muito interessante, é dito sobre ele em Gênesis 4, e ele gera muito de cultura. Inteligentíssimo, ele é o pai de todos aqueles que tocam harpas e órgão. Fora o segundo, né, relacionamento conjugal de Lameque com Zila, e que gera Tubal-Caim, que é nada mais nada menos que grande homem que consegue dominar o cobre e o ferro, e aí uma geração fantástica e esplêndida. Pena que completamente fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus. E daí, Gênesis contrastando Gênesis 4, o objeto do nosso estudo, que é Gênesis 5, vem falando desta geração aqui, a geração de Sete, que tem Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. É interessante, né, irmãos? Interessante porque quando você termina Gênesis 4, você tem um mundo terrivelmente dominado pelo mal. O pecado, conforme vemos em Gênesis 4, havia entrado na raça humana e não demorou para que a corrupção original, lá em Adão e Eva, se espalhasse, contaminasse
a criação de Deus. Como um tumor cancerígeno, o mal se espalha, infecta a civilização, e a imagem que se tem dos grandes primeiros homens são seres absolutamente fantásticos. Caim fundando uma cidade, Lameque o primeiro bígamo, Lameque gerando Jubal, Jabal, Tubal-Caim, homens com grande força, grande estratégia, mas infelizmente longe de Deus e Senhor de todas as coisas. A geração de Caim é uma geração tão longe de qualquer valor que você se lembra. Lameque simplesmente se orgulha de matar e tirar a vida dos outros por nada. Absolutamente por nada. Daí, então, Gênesis capítulo 5 ser uma luz no meio de tanta escuridão. Uma luz no meio de tanta escuridão, por quê? Veja comigo, por gentileza. Quando você pega exatamente e entende que de Adão e Eva e seus 2 primeiros filhos só resta Caim, e que Caim ele produz uma gente absolutamente longínqua e perversa, você vê então que Sete é fundamental. E Gênesis capítulo 5 trabalha exatamente com todos esses grandes homens que desenvolvem uma população absolutamente contrária à genealogia de Caim. Veja que interessante. Nós queremos destacar, em primeiro lugar, aqui Sete. Olha o que a Bíblia diz sobre este homem. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Olha que fantástico. Quando se pensa então em Sete, você vê a esposa de Adão, Eva, trazendo-nos a noção de que um raio de esperança naquele tempo de profunda dor e escuridão tinha surgido com esse menino chamado Sete. Ou seja, ela vê em Sete a possibilidade da promessa de Deus de que um dia um Redentor nasceria e venceria a serpente, como está em Gênesis 3:15, ressurgir. Abel estava morto. Caim, o homicida incrédulo, havia deixado o seu lar para construir uma cidade nas terras de Nod, a leste do Éden. A promessa de Deus iria se cumprir mesmo, de que modo? Ou seja, Deus é tão amoroso que esta mulher entende o amor de Deus e vê em Sete a viabilidade de novo da bênção e da misericórdia de Deus, porque em Sete surgia uma nova esperança para a humanidade. Daí, obviamente, com certeza, Adão e Eva investiram muito mais em Sete. Talvez ensinar a palavra de Deus de forma muito mais forte para Sete. Talvez exigir de Sete muito mais compromisso. Talvez não dar a Sete tanta liberdade quanto deu a Caim e a Abel. E talvez vigiar bem mais perto Sete, seus descendentes, seus filhos, para que talvez não ocorra de novo aquilo que tinha ocorrido entre Caim e Abel. A Bíblia não diz isso, sou eu que estou deduzindo, mas o trabalho de Adão e Eva em colocarem esta certeza no coração de Sete de que ele era produto da promessa de Deus, da misericórdia de Deus, que com ele recomeçava e que talvez com ele viesse toda aquela promessa de Gênesis 3:15 a se cumprir. Olha que interessante.
Sete, então, é o primeiro guardião da palavra de Deus e das promessas de Deus que vieram a Adão e chegaram até ele. Ele é alguém disciplinado? Sim, Sete é disciplinado. Tanto é que a Bíblia diz que ele gera aqui, ó, veja, ele gera Enos. E quando Enos é gerado, olha que lindo, a palavra de Deus. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enos, irmãos, Enos nasce. E Enos significa homem. E vem da palavra hebraica que significa frágil, fraco. Olha que fantástico. Veja que quando Sete escolhe o nome de Enos, Sete é como se estivesse reconhecendo que todo ser humano é fraco, é frágil e depende de Deus. E aí existe o relato extraordinário que acabamos de ler, que é exatamente isso, do nascimento desse menino. Do nascimento desse menino começa a se invocar o nome do Senhor. Eu, obviamente, como pentecostal que eu sou, é óbvio que eu vou olhar para um texto como esse e eu vou olhar numa alegria muito grande. Para mim, eu pentecostal, aqui nós tivemos foi reavivamento. Aqui eu vejo Sete e Enos simplesmente chamando uma população muito grande que agora existe, porque Adão e Eva não gerou somente Sete, somente Enos, gerou muitos filhos. Mas aqui eu vejo dois grandes homens que se destacam diante de todos os outros filhos que Adão e Eva geraram, e eu vejo esses dois homens convocando a população a simplesmente servir a Deus, sim. Para mim houve um grande reavivamento espiritual, para mim houve reavivamento de culto, para mim houve aqui sinceras orações, descendentes aos pés do Senhor, se reunindo em nome do Senhor e clamando pela presença do Senhor. Porque o Senhor já não descia mais na viração do dia, agora o homem tem que invocar o nome do Senhor para ter o Senhor perto de si, porque, como diz o salmista, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, e o invocam em espírito, em verdade. Enquanto, irmãos, os descendentes perversos de Caim se gloriavam da sua força e valentia, como era Lameque, que se dizia, matei. Os descendentes de Sete se gloriavam em dizer, somos frágeis e pequenos e dependemos do Senhor, e aí invocavam o nome do Senhor. Invocavam o nome do Senhor. E o que é interessante é que depois vem Cainã, depois vem Maalael, depois vem Jared, e aí chegamos a esse aqui. Olhe por gentileza, Enoque. Nada se diz sobre Canaã, Maalael, Jared, a não ser o tempo que viveu e que gerou um ao outro. Mas quando chega em Enoque, a gente vê que a genealogia de Sete está muito mais voltada a Deus. Em Enoque há um passo maior no tocante a buscar a Deus. Olha que fantástico. É por isso que Gênesis 5 diz: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Olha que interessante. Andou Enoque com Deus. Isso significa passou a ter intimidade com Deus. Isso significa passou a viver junto com Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. Nós temos aqui a genealogia simplesmente fazendo-nos ver que os herdeiros de Sete, eles vão simplesmente se aproximando de Deus com muito mais temor,
muito mais temor, e chega um momento em que não basta mais invocar o nome do Senhor, se tem o desejo de ter uma relação profunda com Deus, e Enoque chega nesse ponto, porque Enoque anda com Deus, e ele gera Matusalém. Você está vendo? O fato de andar com Deus não te torna um ET no mundo, não. O fato de andar com Deus te traz cumplicidade, te traz vida, intimidade com Deus, e isso não te gera um ET, porque Enoque gera Matusalém, ou seja, Enoque mantém relações sexuais com sua esposa, Enoque tem o seu trabalho, Enoque, por gerar um filho, tem que levar comida para o seu filho, então tem que trabalhar, tem que andar, tem que acordar, tem que viver, tem que satisfazer sexualmente sua esposa, tem que ser homem como todos nós somos, todos nós trabalhamos, todos nós vivemos, todos nós temos esposa, e isso não impede andar com Deus. E ele chega ao ponto de, aos 365 anos, andar tão profundamente com Deus, porque, olha que fantástico, a intimidade dele se torna tão profunda, tão profunda, tão profunda com Deus, que Deus para si o tomou. Está vendo aí? Deus para si o tomou. Ou seja, a Bíblia diz literalmente que Enoque foi levado ao céu. Em Hebreus 11:5 diz que isso aconteceu em razão da fé. Ele creu em Deus, ele andou com Deus, ele foi para junto de Deus. E não quer um exemplo daquilo que pode acontecer comigo e com você agora. Deus pode vir e arrebatar a sua igreja, hein? Não adianta, nós pentecostais somos, nós somos o povo mais feliz do mundo mesmo. A gente crê nisso, a gente crê que ainda é possível andar com Deus, a gente crê que é possível falar com Deus, é possível ouvir a voz de Deus, é possível ser um Enoque nos dias de hoje, e é por isso que a gente vai ser arrebatado. Pode ficar tranquilo, já já ele está voltando, mas o que eu acho lindo é exatamente isso. Exatamente isso, no meio de uma genealogia como essa, que tem expressões melancólicas, tais como viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu. Irmãos, a morte era a certeza da punição divina, porque Deus disse: não coma, porque vai morrer, e a morte veio. No meio de um mundo que gerava morte, você tem Sete, que acredita no que seu pai e sua mãe falam e diz: olha, eu sou aquele que veio para ficar no lugar de Abel, e de mim vai vir o que vai destruir a serpente. E ele creu tanto nisso que o nome do filho dele foi Enos, e 7 Enos convocam aquela população para simplesmente voltar a invocar a Deus. Houve um avivamento, houve um momento de culto fantástico ali. Eles invocam a Deus e buscam a Deus de tal forma que eles são 2 grandes homens que 3 gerações passam sem falar nada, e a gente pensa que aquilo morreu nada, aquilo fez foi avançar, aquilo fez foi crescer, tanto é que Enoque é mais um que se levanta e diz: eu não quero só invocar, eu quero andar com Deus. E ele invoca tanto o Senhor, ele busca tanto o Senhor, e o Senhor com certeza está perto daqueles que o invocam, que Enoque anda com Deus, e chegou o momento de Deus tomá-lo para si. E Enoque não virou um ET porque andou com Deus, ele tinha filhos, ele tinha trabalho, ele tinha contas a pagar, ele tinha contas a prestar, mas ele anda com Deus, e aos 365 anos o Senhor o toma para si. E aí depois vem Metusalém, não se fala muito sobre ele. Só que aí depois vem Lameque. E olha que lindo, irmãos, como a genealogia fala ao nosso coração. Olha o que diz, acompanhe comigo a leitura. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E quando ele gera o filho, ele chama de Noé. E ele diz o seguinte: este nos consolará acerca das nossas obras.
E por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, Lameque, ele é um homem de espiritualidade tão elevada que ele olha para Noé e ele diz o seguinte: olha, você vai nos abençoar, você é bênção, você é esperança, você é futuro. Olha que interessante, olha a preocupação de Lameque. A preocupação de Lameque era que a humanidade encontrasse consolo e descanso. E ele olha para o filho dele no meio de um mundo tão perverso e ele diz: olha, filho, teu nome é Noé, porque Deus vai te usar para você trazer consolo e esperança para a gente. Você está vendo que a palavra de Deus não saía mais do coração dos homens, de que viria o Messias, de que o Messias ia mudar tudo, de que ia pisar na cabeça da serpente e mudar tudo. Irmãos, eles conheciam muito de Bíblia, esse povo aqui. Olha a interpretação de Lameque. Lameque sabia perfeitamente o mundo maligno e difícil que existia. E Lameque disse: ó, você é Noé. Você é Noé, porque você vai ser usado por Deus para acabar com tudo isso. Teu pai não conseguiu, mas você vai. Você vai ser usado por Deus para que tudo isso acabe. Para que o Senhor dê descanso à terra que amaldiçoou. Lameque mal sabia, estava profetizando sobre o seu filho. Profetizando o que ele seria. Porque em Noé há a grande esperança. Noé era a esperança da humanidade ter descanso, ter consolo em meio àquele mundo perverso e maligno. A vida era difícil, irmãos. A única esperança dos crentes sinceros nessa época era a vinda do Redentor. E Lameque olha para o seu filho e diz: olha, eu confio que Deus vai te usar para isso. Você vai ser consolo, você vai ser vida, você vai ser tudo aquilo que nós estamos esperando séculos a séculos. Nós estamos esperando. É você, meu filho. É você, meu filho. Irmãos, eu como pentecostal aqui, literalmente estou transbordando de alegria. Eu não sei você em casa, mas olha que coisa fantástica. Gênesis capítulo 5. Olha que coisa fantástica. E o que eu acho fantástico, irmãos, é que simplesmente um por um vinha crendo, esperando e vivendo. E se Lameque olha para o seu filho e diz: tu és isso. Você já imaginou como Lameque criou Noé? Você já imaginou o que Lameque disse para Noé? Você já imaginou tudo o que Lameque colocou no coração de Noé? Você já imaginou como é que Lameque levou Noé à presença de Deus? Porque a coisa foi tão fantástica, tão fantástica. Lameque é um homem tão fantástico que, se você lembrar, você se lembra do Lameque lá do outro lado? Sim, esse aqui, ó. Olhe para cá, olhe para cá. O Lameque da geração de Caim, o primeiro bígamo, e que teve filhos fantásticos, não é? Olha que interessante. Você se lembra a canção da espada? Porque o Lameque do lado de Caim, o máximo que produziu era isso aqui, ó. Ouvi-me, ó minhas mulheres Adesila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Aí a gente pensa que vem algo lindo, né? Aí ó o que vem: eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Quer dizer, eu, Lameque, sou o máximo do que Caim pode produzir. Eu sou aquele ser em que os valores não existem, eu mato por qualquer coisa, eu vivo como eu quero, eu sou eu, Lameque. E ele ainda vem na canção da espada dizendo: porque se 7 vezes Caim será castigado, eu, Lameque, não foi nem Deus que disse, é ele que profetiza sobre ele, quem vier me pegar vai ser 70 vezes 7. Meu Deus do céu. O Lameque daqui, o Lameque de 7, veja ali, da parte azul, você está vendo? O Lameque de 7, ele diz: não, meu filho,
Meu filho vai consolar, meu filho vai ser homem de Deus, meu filho vai ser o meio pelo qual Deus vai trazer bênção para a terra inteira que está amaldiçoada. Meu filho é diferente, meu filho é homem de Deus, e eu não sei que tipo de educação ele deu, eu só sei que esse homem colocou o filho dele na presença de Deus de tal forma que isso aqui aconteceu. Noé vem, e olha quem é Noé. Noé era homem justo, tá vendo aí? Perfeito em sua geração. E Noé, como o seu amado bisavô, porque Noé é filho de Lameque, tá vendo aí? É neto de Metusalém, tá vendo aí? E é bisneto, então bisavô de Noé é Enoque. Noé andou com Deus também. Noé andou com Deus. Irmãos, Gênesis 5 é uma das passagens mais lindas da palavra de Deus. Gênesis 5 é passagem que mostra que há sim a esperança. Diante de um mundo tão corrompido e maligno, há esperança, a graça, a vida, a benignidade. Deus não deixa os seus sozinhos. Aqui está uma geração inteira, desde Sete até Noé, que invoca o nome do Senhor e que se aprofunda e começa a andar com o Senhor e anda com o Senhor. Ou seja, aqui está uma geração pautada pela graça. Sim, a única maneira pela qual as pessoas podem ser salvas da ira de Deus é a graça. E a graça não é a recompensa que nós merecemos. Sete nunca mereceu nada. Enos nunca mereceu nada. Cainã, Malael, Jared, Enoque, tá vendo? Metusalém, Lameque, Noé, nenhum deles merecia nada, mas eles foram alcançados pela graça porque invocavam o nome do Senhor e tinham no coração a única promessa possível, que era de Gênesis 3:15, de que viria o Consolador, de que viria o Senhor, de que viria aquele que iria matar a serpente. E eles viveram à luz disso, eles entenderam à luz disso. Amados irmãos, a palavra de Deus é algo extraordinário. Nós temos que entender que todos esses homens aqui eram homens de fé. Se você abrir Hebreus 11:7, fala da fé de cada um deles. E fé é ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Não é agir de acordo com o que eu estou vendo, é agir de acordo com o que a palavra nos fala. Gênesis capítulo 5 é a luz no túnel. Gênesis capítulo 5 é o raiar da esperança naquele tempo de terrível escuridão. Gênesis capítulo 5 é a descrição de que é possível sim viver de maneira séria e íntegra perante a palavra de Deus, perante as verdades de Deus. Gênesis capítulo 5, irmãos, é a luz que brilha diante das trevas. A pergunta volta: a que geração nós pertencemos? A de Caim ou a de Sete? Deus guarde isso em teu coração e que você sempre leia Gênesis capítulo 5 dizendo: Deus, acha em mim um Sete, acha em mim um Enos, acha em mim um Enoque, acha em mim um Lameque, acha em mim, Senhor, um Noé, acha em mim um homem que no meio de tanta escuridão simplesmente invoca o teu nome, que é a tua presença, vive de acordo com a tua palavra e deseja andar contigo e que aguarda ser tomado por ti.
E por fim, meu irmão, olhe para os teus filhos. E seja como Lameque, diga: meus filhos, vocês são de Deus. Vocês são bênçãos de Deus. Vocês existem para a glória de Deus. Vocês têm um projeto de Deus na vida. Abençoa teu filho. Abençoa teu filho com todas as tuas forças. Lê de novo Gênesis 5. Agora, à luz de todo este conhecimento, e você verá que Deus falará muito mais à tua vida. Meu amado irmão, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã. Que o Senhor esteja contigo.